Parte 2. O boyzinho chegou na minha casa com nada mais, nada menos do que o pai dele, a mãe dele, as duas irmãs dele, a sobrinha dele de 14 anos, que foi a pirralha que pegou meu celular, e mais um cara lá que eu acho que era amigo dele que eu nunca vi na minha vida. Quando eu abri a porta, ele já foi logo falando como que eu podia ter feito aquilo com ele. Tirou um anel do bolso, começou a amassar, quebrar, tentar destruir o anel na minha frente. Quebrou a caixinha do anel inteira. Falou que ia me pedir em namoro lá com os pais dele. E a mãe dele, aquela velha, olhando pra minha cara o tempo todo. Olhando pra minha cara e balançando a cabeça, tipo, que concordando com tudo que ele tava falando. Enquanto ele falava um monte de besteira, a mãe dele se meteu no meio e falou: eu não vou deixar você magoar o meu filho, eu não vou deixar você fazer isso com meu filho. A gente te recebeu na nossa casa de braços abertos. Essa pirralha dessa sobrinha dele, o que ela fez? Eu botei meu celular pra carregar, meu celular não tem senha. Gente, eu não sabia que o boy ia me pedir em namoro. Eu até aceitaria, sabe? Porque o boyzinho era lindo, eu tava adorando ficar com ele. Mas eu não sabia se ia ter futuro, eu tava com ele mais uns 10. Como que eu ia imaginar que ele ia me pedir em namoro? Ele tinha que ter me avisado antes, que eu ia me preparar. Eu não parei de falar com os outros boyzinhos. Inclusive, na noite anterior, eu tinha dormido na casa de um deles. E ele viu todas as mensagens, porque aquela pirralha pegou meu telefone e foi mandando print de tudo no celular dele. Mandando no celular da mãe, mandando no celular do pai, mandando no celular da família inteira. Gente, ela ainda teve coragem de pegar coisas de amigas minhas e postar no Facebook dela. E ainda marcou as pessoas, tipo assim, pelo nome que tava lá. Ela jogou lá na lupinha, achou o perfil. Na verdade, ela achou o meu perfil e pelo meu perfil. Gente, que gênia. Mas a minha vontade era de dar uma pena nela. Eu até tentei, mas me seguraram e não me deixaram. Ela foi tanto no perfil dela como no meu e fez várias postagens marcando as meninas. Com os prints das minhas amigas que tava botando gaia nos maridos. Gente, eu tinha uma amiga que ela tinha armado uma pra sogra dela. Essa menina não foi lá, não pegou os prints da armação, tudo, ela me contando, postou tudo lá. Marcou a bicha ainda, marcou a sogra, marcou o marido. Gente, olha que babado que essa menina arrumou na minha vida. Gente, eu queria essa menina pra andar do meu lado, juro, juro. Seria um tipo de amiga que eu queria ter. Porque ela foi genial, ela foi uma gênia, foi espetacular. Se eu não tivesse tanto ódio dela, eu dava parabéns pra ela. Aí o boyzinho, depois de falar, ele pegou a aliança, o anel lá, acho que era um anel. Ele não deixou nem eu ver. Tiçou pela janela. A mãe dele e o pai dizendo que tava muito decepcionado comigo, que abriu as portas da casa pra mim, como se tivesse me dado 100 mil reais, né? Tipo assim, abriu as portas, me deu um almoço que me fez mal, como se tivesse me dado 100 mil reais. Eu sei que no final das contas eu fiquei sem o boyzinho, perdi mais uns 3 boyzinhos ainda que eu tava ficando, porque a menina expôs prints e eu tava ficando com os boyzinhos lá que também tinha relacionamento. Tipo assim, as minhas amigas, uma entendeu, mas eu perdi 2 amigas, tipo assim, até hoje não fala mais comigo por causa dessa situação, porque mesmo eu tendo provado que não fui eu, elas acham que, tipo assim, minha responsabilidade, o celular tava sob minha responsabilidade, eu devia ter apagado, eu não devia ter deixado uma coisa tão séria no celular, sabe? Então, eu tento buscar a amizade das minhas amigas hoje, mas elas não falam mais comigo. No final, eles foram embora da minha casa, batendo os pés, se achando os reis da cocada santa. Eu fiquei sem o boyzinho, sem o pedido de namoro, com uma dor de barriga danada, que aquela comida me fez muito mal. Até hoje eu me pergunto como que uma pirralha de 14 anos de idade consegue me passar a perna desse jeito. Não acredito nisso, sabe? Eu não acredito que uma menina dessa idade conseguiu fazer todo esse alvoroço na minha vida. E sei lá, quanto tempo que eu fiquei lá? 1 hora e meia? Até hoje eu não conseguia acreditar nisso. E foi isso. Até hoje eu passo raiva aqui com toda essa situação. Meu primo apareceu no dia do meu casamento e eu larguei meu noivo no altar. Bom, desde muito nova, eu sempre sonhei com um príncipe encantado. Sabe, uma verdadeira boba. E o meu primeiro grande amor, com apenas 12 anos de idade, foi o meu primo. Ele foi a pessoa que eu perdi a minha inocência. Nós dois éramos muito apaixonados um pelo outro. Nós ficamos escondidos por cerca de 2 anos, porque nós sabíamos que as nossas famílias não iriam aceitar. E dito e feito. Após esse período, a minha tia pegou nós dois nos beijando e foi aquele auê na família. E o meu primo era 3 anos mais velho que eu. Ou seja, nessa época que todo mundo descobriu, ele já era de maior. Inclusive, o meu pai chegou a ameaçar ele, falando que se ele encostasse em mim novamente, ele o denunciaria. Por isso nós acabamos nos afastando. Nós ainda conversávamos e sonhávamos com um dia que nós pudéssemos viver o nosso amor, só que ele foi pra longe porque ele foi estudar em outra cidade. Com isso eu acabei seguindo a minha vida, completei a minha maioridade e nunca mais vi ele. Só que aquele amor ainda tava dentro de mim. De qualquer forma eu tentava pôr uma pedra em cima daquilo. Comecei a minha faculdade e depois de um tempo, na faculdade mesmo eu conheci o meu namorado. Eu gostava muito dele, mas eu sentia que não era aquele amor que eu sentia igual eu sentia pelo meu primo. Eu via o meu primo somente ali pelas redes sociais. E era sempre fotos ali dele em festas, com outras mulheres. Aquilo me deixava morrendo de ciúmes. Mas ele não era nada meu, né? Foi quando eu resolvi de fato seguir com a minha vida. Terminei a minha faculdade e após 5 anos namorando, eu fui pedida em casamento. E aceitei. Nessa altura do campeonato, eu já achava que eu amava o meu namorado. Tipo, eu amava o suficiente pra nós começarmos uma vida. Então nós começamos a organizar tudo. O casamento estava marcado pra dali 1 ano. E novamente, durante todo esse período, eu não vi mais meu primo. Afinal, ele não morava na cidade. Até que faltando apenas 3 meses pro casamento, o meu primo voltou pra nossa cidade. Só que eu ainda não tinha ido ver ele. Eu achei que era melhor assim. Então continuei todo o processo, o grande dia, né? E eis que chegou o grande dia. Eu tava tão feliz, eu achei que nada iria estragar aqui. Nosso casamento seria um salão de festa. E nesse dia eu estava me arrumando na casa de uma outra tia minha. Não a mãe desse meu primo. Ali eu me arrumando, faltando apenas algumas horas pro casamento. Eis que meu primo aparece me mandando uma mensagem, pedindo pra, pelo amor de Deus, eu ir até a esquina da casa da minha tia, que ele precisava muito falar comigo. Fiquei meio com receio, mas eu dei um jeito de sair sem que ninguém estranhasse. Falei que eu ia numa mercearia, a minha prima queria ir junto, eu falei que não, que eu queria ir sozinha. Quando eu cheguei na esquina, ele estava lá de carro, me esperando, eu entrei no carro e nós saímos ali de perto. Naquele ele me pediu desculpa por ter sumido por todos aqueles anos. Ele falou assim que, já que nós éramos de maior, nós podíamos viver o nosso amor e que nada iria impedir. Eu briguei com ele ali, porque eu falei pra ele porque que ele esperou tanto tempo, porque ele esperou no dia do meu casamento e o meu noivo não merecia aquilo. Eu falei pra ele que não. Que eu não iria fazer aquilo com o meu noivo. Que, como eu disse, ele não merecia. Só que antes que eu saísse do carro, ele parte 2.
Minha vizinha passou aqui com uma caixa de cerveja, 2 pacotes de carvão e 1 quilo de carne. Ela parou e ficou conversando comigo e falando: minha filha, Bolsa Família é pra me luxar, é pra me curtir mesmo. Pois eu vou dar muito dinheiro pra macho. E ela ficou aqui conversando comigo, conversa vai, conversa vem. Eu fui e disse assim: mulher, você sabia que o dinheiro do Bolsa Família você tem que gastar com seus filhos? Ela foi e falou: pois sim, quem que vai saber que eu tô gastando comigo? Minha filha, eu já fico esperando o Bolsa Família cair pra me fazer minha unha, meu cabelo, fazer um churrasquinho e chamar uns amigos. Eu fui e falei: pois minha filha, aqui em casa é diferente. Assim que meu Bolsa Família sai, eu já faço umas comprinhas, pago uma água, um talão de energia, porque afinal isso é uma ajuda do governo, para as crianças não passar necessidade. Quando foi hoje, só ouvi os batidos no portão. Quando eu abro, eram os filhos da vizinha. Ô tia, minha mãe mandou lhe pedir 2 massas de cuscuz e 1 pacote de café. E ela perguntou se a senhora tem uma margarina, que a gente tá sem ter o que comer dentro de casa. Eu falei: diga à sua mãe que crie vergonha na cara. Meu perfil oficial é Dilma Arruda. Que quando ela receber o dinheiro do Bolsa Família, ela compre comida pra casa de vocês. Que eu não tenho obrigação de estar sustentando ninguém, não. Mas menina, é cada um que me aparece. Diga aí, meu povo, o que vocês fariam se tivesse no meu lugar? Deixa aqui nos comentários. Fui levar minha namorada pra me assistir jogar no jogo do meu time. Eu disse assim: amor, vou fazer 2 gols pra ti porque eu te amo, tá bom? O jogo terminou e eu nem entrei, ó. Ela disse: amor, cadê o gol que tu ia fazer pra mim? Eu disse: amor, mas eu nem joguei. Ela ficou com raiva, foi falar com o treinador, disse: por que tu não colocou meu bebê pra jogar, hein? Ele ia fazer 2 gols pra mim. O treinador falou: ele não faz gol nem pra ele, que dirá pra ti. Ô bicho ruim, viu? Pensa no menino ruim, é por isso que ele não joga, ele fica só no banco. E nem vai entrar, porque pra fazer só raiva, quando esse menino pega na bola, dá vontade de chorar, só de raiva. Pensa no menino ruim, ele é ruim demais. Ele paga essa escolinha aqui, mas eu já tô com vontade de devolver o dinheiro pra ele, dar uns 10 mil reais pra ele nunca mais vir aqui. Ô menino ruim, ele é ruim, chega a dar calo nos meus olhos. Fica doendo, fica ardendo, quando esse menino pega nessa bola, não traz mais ele aqui não, por favor. Se tu ama ele, nunca mais traz ele aqui. Diz pra ele fazer outra coisa, porque jogar bola não dá pra ele não. Eu cheguei perto da minha namorada, ela disse assim: amor, tu não disse que tu jogava bem? O treinador tá dizendo aqui que tu é ruim demais. Todo domingo a família do meu marido veio aqui pra casa almoçar. Só que nesse domingo eu dei o troco neles. Minha sogra já veio me mandando mensagem perguntando se eu ia fazer bobó de camarão ou de frango. Porque bobó de frango a cunhada dela não come, só come se for de camarão. Perguntando se eu ia comprar caranguejo, se eu ia fazer vinagrete, quais seriam os pratos do domingo aqui em casa. Eu falei: oi, como? Ela falou: meu filho me convidou, vai eu, vai minha cunhada, vai minhas filhas, vai todo mundo pra ir amanhã, vai minhas 2 noras e a vizinha aqui do lado. Menino, na mesma hora respirei fundo, fui na sala e perguntei pro meu marido que história era aquela. Dele ter convidado o estádio de futebol inteiro e não ter me avisado nada. Ele falou: amor, amanhã você faz rapidinho. Eu compro um caranguejo, compro um camarão. Falei: de forma nenhuma, tô cansada de todo domingo essa palhaçada. Trabalho de segunda a sexta e quando é no sábado você inventa essa papagaiada. Pois tu vai se resolver com tua família. Daí ele pagou de doido e confirmou pra família dele vir. Quando deu umas 8 horas eu me levantei, a família dele foi chegando. E eu não contei história não, me arrumei e saí com meus filhos. E deixei ele passar vergonha com a família dele. Ele ficou o tempo todo me ligando, perguntando onde eu tava, se eu não ia fazer almoço. Eu falei que eu não era empregada deles. E que eu precisava de descanso, já tem quase 8 dias que ele não olha na minha cara. Diga aí, meu povo, o que vocês fariam com um traste desse? Deixa aqui nos comentários. Comprei uma moto pro meu marido e ele deu pra amante dele. Meu marido tava indo pro serviço a pé, né? Eu já tava ficando com dó dele. Porque todos os dias ele saía de casa, né? Ia a pé pro serviço pra poder botar a comida dentro de casa. Se bem que ultimamente o dinheiro dele não tá dando mais pra nada. Quando eu vou pedir dinheiro pra ele, sempre ele fala: ai, amor, acabou o dinheiro. Daí eu pergunto pra ele: uai, o que você anda fazendo com o dinheiro? Aí ele sempre diz a mesma coisa: ah, a gente tira tanto pra uma coisa, tanto pra outra, quando vai ver a gente tá liso. E aí tudo bem, peguei, comprei uma moto pra ele, porque eu quis fazer uma surpresa pra ele, né? Deixei ele pro serviço a pé, mas na realidade eu já vinha negociando a moto com o rapaz há dias. E aí tudo bem, mandei o rapaz vir entregar assim, ele tá em casa, e esperei ele sair pro serviço. Quando ele saiu, né, que ele chegou em casa, a moto já tava aqui. Ele tomou esse ponto e disse: uai, amor, quem é que tá aí dentro de casa? Aí eu falei: ninguém. Olha aí seu presentão aí, que eu não te dei um presente lá no dia que você completou, mas tá aí agora. Lhe dei essa motona. É sério, amor, essa moto é minha? Eu falei: sim, é sua. E aí no outro dia ele foi feliz da vida pro trabalho trabalhar. E aí quando eu pesquei ele chegar a pé em casa, falei: uai, amor, cadê a moto? Ai, amor, tomaram a moto de mim. Falei: como assim? Fui parado pela blitz e tomaram a moto, infelizmente. Ô, amor, me desculpe, não sei o que, eu não soube cuidar do presente que tu me deu. E eu falei: não, amor, relaxa, essas coisas acontecem, bora tentar tirar a moto. E aí ele não queria ir, ele: não, amor, que não libera assim, vai ser um dinheirão. Não importa,
meu bem, a gente vai lá pra tirar a moto. E eu não sabia o motivo dele não querer ir tirar a moto. E aí até que um amigo dele chegou aqui em casa, né? Fulaninho, tá bom, hein? Dando presentão. Dá um presente daquele pra mim. E aí eu vi que ele fez cara feia pro amigo dele. Daí quando foi no outro dia, eu esperei ele ir pro serviço, mandei o amigo dele vir aqui em casa. Quando o amigo dele chegou aqui, falou: olha, é o seguinte, eu não vou mentir pra ti não. Teu marido pegou a moto que tu deu pra ele e deu foi pra amante dele. Falei, como assim? É isso mesmo, ela mora assim. Peguei, fui lá, fiz o maior barraco na frente da casa dela, tomei a moto e trouxe pra minha casa. Quando meu marido chegou em casa, ele tomou um susto, que ele viu a moto. Uai, amor, e essa moto aqui, tu foi na delegacia? Falei, delegacia, cabra safado.